Nós estamos realmente numa interseção entre essas três distopias aí. Só fala o que é distopia, muitas pessoas podem não É, saber. boa. Eu não sabia e perguntei. As pessoas que percebem o mundo são loucas. Como hoje são em dia. esquisitas no mínimo. Esquisitas. Por isso que eu chamo vocês dois de esquisitos. Arregalou os olhos, eu arregalei junto. Ele derrubando aqueles livros do ar-condicionado pra baixo. Mas ele, em algum momento... E esse lance de alcançar a eternidade, a imortalidade, né, através da produção, através da escrita, um dos grandes orgulhos do Bradbury é que o livro dele, Crônicas Marcianas, foi para Marte. Só que uma coisa que a gente não falou aqui, pra quem nunca leu o livro nem nunca ouviu falar, qual é o contexto do livro? O que o Bradbury fala da questão do livro é o quanto representa um portal aquilo para a apertura da cabeça das É pessoas. pra magia. Magia para criatividade, para imaginação, para questionamento. pra Questionamento. Eu acho É. que o que eles não querem Então, é o principal, parece que é o questionamento. Que eles falam assim, aqui defende isso, mas esse não gosta, queima. vocês já ouviram falar da sopa de cérebro? Ai, que Ah. nojo. É. O final é muito diferente. né? A Final é cena, diferente. a cena que, Você que viu, descreve Domingo? Montag. Não. Por que você concordou comigo? Bem-vindos ao canal Cultura. e Falaremos de quê? Falaremos de que hoje? Hoje eu. vamos assustar o povo. Vou assustar? Ah, é. Você acha que esse livro assusta o povo? Eu sei lá, ué. Ah. Mas a gente quer falar sobre Fahrenheit 451. Livrão. Livrão mesmo. Livraço. Não entendi nem Descortinou minha vida. 10%, mas descortinou. Ah, minha não. vida. Não, Descortinou um pouquinho. Preciso continuar lendo. Qual a cena mais impactante? Pra mim, a cena mais impactante... Bom, tem spoiler, Eu ia gente, falar isso, tá? Vai o ter vídeo tem spoiler spoiler. o O tempo vídeo- todo. É um spoiler. Exatamente. Mas Esse a vídeo é um cena- pós-leitura. Leitura, Você é. lê, depois vê o vídeo aqui. Sei. Aí quem sou eu, né, gente, pra recomendar alguma coisa? Mas eu recomendo que não vejam os filmes, porque Eu tem vi. uma adaptação de 66 e uma adaptação de 2018. A 2018 é maravilhosa. Só de ser com Michael B. Jordan. É Michael? Michael B. Jordan. Puta que Mas mudou pariu. muito? Mudou. Hum. Do livro, pra mim, mudou tudo. Gente, eu li, mas você sabe como que eu Eu leio. não quero ver eu não quero Não, assistir. veja, é bem diferente, só que assim, você toma um nojo do Da Guy Montag. No Guy início, Montag. você pega Ah. um ranço. Eu falei, só não peguei ranço maior porque ele era gato, porque um ranço absoluto. É, isso é legal. Só que é bem visual, assim, que você vê aquelas Uhum. telas mostrando, Uhum. aí as televisões falando, entrando na casa das pessoas, botando fogo nos livros, não sei o que lá, e o Guy todo assim. Uhum. Aí eles cantam lá o negócio da salamandra, e não sei o que lá, você vai pegando um ranço dele. Só que assim, aí a mudança corre muito rápido, porque é filme, né? Mas- Apesar que do Guy Montag também no livro corre bem rápido, Sim. né? Mas o ponto de coisa não é ocorre, não. Não, A gente descobre depois que ele já está guardando os livros, ele é sim. um- Mas assim, ele não parece ser tão nojento no filme, no livro, igual é no filme. No filme você toma ranço dele, que você fala, meu Deus, eu esfrego a cara desse cara no asfalto. É, E o final é muito diferente. né? a O final é bem cena, diferente. a cena que, Você que viu, descreve o Domingo? Montag. Não. Por que você concordou O que comigo? você falou, você comentou. Eu falei, o final é muito diferente, ele é. O final é Não, muito porque diferente. pelo que Mas você eu falou li do as final é bem críticas. diferente. Você É. contou como é que era o final, eu falei, não, lê o Não final do é. livro porque é outra coisa. Né? Mas assim, eu gostei do filme, Uhum. a cena... Fala da sua cena mais impactante. A cena impactante, primeiro eu achei que era a senhora se porque, né, estavam queimando a casa dela, todos os livros, e ela Essa é uma das únicas cenas não que vale tem a no pena. filme. E ele ficou muito impressionado e eu junto, impressionada junto. Mas na verdade a cena impactante pra mim foi ele, porque eu não esperava. Eu não vi, eu não consegui indícios de que ele escondia livros. Pra mim foi assim, a Clarice, inicialmente a minha percepção foi que a Clarice o despertou para esse mundo da literatura, o mundo real, né? É. Fora da Matrix. E na verdade não foi a Clarice. Clarice pode ter sido um estopim muito. Ele já tinha curiosidade. Mas ele já estava juntando. Gente, quando a Mildred, eu chamo Mildred, mas é Mildred, não sei. Eu acho que é Bíblia. Eu falo Mildred. Quando a Mildred arregalou os olhos, eu arregalei junto. Ele derrubando aqueles livros do ar-condicionado pra baixo. Eu falei, Mas ele, em algum momento no livro, ele já Não tinha é o falado. Só não primeiro. podem descobrir o que tem Isso. atrás do ar-condicionado. Mas eu não Eu me me lembro, não ative a sei, isso. eu acho que você me perguntou, você falou o que tem atrás da... Eu falei, deixa quieto. É. Vai. Aí
depois veio o Ana livro. já depois... tinha. Passou Aham. batido pra mim. Aham. E a Eu queria Clarice, tanto gente. que, assim, devido a Clarice, né? E que eu gostaria até de falar depois uma coisa sobre a Clarice, que eu achei, a Clarice que tinha despertado isso nele, e ele já estava, já um enigma, um personagem Uhum. que já vem já assim meio desmembrado, meio torto, meio desconjuntado. No livro parece Pra você ver que o filme já te... Pois é, no filme eles enfatizaram mais esse contraste, mas no livro a gente tá dentro da cabeça do personagem. É mais uma vez igual que a gente falou no filme, é assim que acaba, né? No livro a gente tá mais dentro da cabeça dele, então gera mais empatia, a gente tá mais próximo dele. E dá pra ver os conflitos internos dele, a infelicidade. Ele não tá feliz naquele mundo, né? Ele não tá feliz vivendo a vida que ele leva. Nossa, quando ele resolve perguntar quando que a gente se conheceu com a Mildred, e ela ninguém se lembrava, nem ele, nem ela. Não, o desconforto do relacionamento dele, a forma como ele estava vendo a vida dele, tá? Era tudo muito melancólico. Pelo que você está contando no livro, do filme, parece que ele está satisfeito com a vida no começo. Sim, mas ele tem lapsos de memória do pai dele, Uhum. mostrando o livro, alguma coisa. E o pai dele foi assassinado, se eu não me engano, no filme, porque descobriram que ele tinha livros. E no filme, eles apagam a digital da pessoa. Apaga a digital é como se prendesse. A pessoa vive no submundo. Uhum. Aí fica não sei quantos anos até voltar a digital. Eu achei o filme legal. Eu gostei do filme. Eu achei que a história Não é me uma lembro adaptação. disso no Você livro, viu 2018? Não, no livro não tem. Não, no livro tem A sim. adaptação pro filme é muito interessante, porque mostra as pessoas que decoraram, assim como no filme, decoraram livros. Só que aí mostra um menino muito tão inteligente que você fica até perturbado. A gente tá falando do livro, né? Mas só pra finalizar o filme. Aí tem uma sociedade que criou uma cápsula, alguma coisa que no passarinho. Que o passarinho vai distribuir para diversas outras aves para poder acabar com esse negócio, que é o tal do homem. Que ela, a mulher que se mata no livro, na hora que se mata, ela aparece em rede nacional falando homem. Aí todo mundo fica investigando, é uma loucura. E existem escolas para ensinar que é só para ler a Bíblia ou para ler uns 2 livros lá que só podem ler isso. É uma sociedade utilitária, né? São livros de regras, livros de conduta. Sim. Nada que vai incitar contradição das pessoas ou dois pensamentos diferentes ou algo subjetivo. Eles tratam essas histórias como uma coisa muito pejorativa, né? Tipo, esses personagens nem existem, por que você está preocupado com esses personagens, né? Então, ou é uma fantasia que não tem serventia na realidade, ou é um livro que vai te causar confusão na cabeça. Sim, o que dúvida. não pode causar desconforto, eles deixam muito Exato. claro. E só mais um ponto sobre o filme, para eu finalizar a parte do filme, é que o chefe dele o vê como um filho, e ele escreve, ele chega à noite, ele apaga, é tipo a Alexa ou a Siri, manda apagar, ela apaga, ela só fica ouvindo. Aí ele escreve frases, ele escreve coisas que ele lembra, ou seja, ele tá burlando o sistema que ele mesmo ajuda a deixar ativo, né? Mas eu acho que vale a pena ver o filme, sim. Assim, é uma adaptação, pra mim é totalmente diferente do livro, mas ainda assim mostra essa parte que é o principal do livro, né? Para as pessoas pararem de pensar e viver lesadas para serem felizes. É isso que eles consideram felicidade. Então, né? ainda falando do filme, já que eu não assisti, nem Mas vou eu assistir, indico assistir. em relação ao que me deixou assustada no livro, que é o Sabujo Mecânico, Não tem aparece... filme. Não. Não tem? Que pena. Tem? Porque é uma parte Não tem. muito Porque interessante. Acho que não tem. Porque o Ray... Eles usam um colíriozinho pra poder, eu acho que é meio pra pagar as coisas. Tem que pensar também em termos práticos, né? O filme não sei quanto que custou de orçamento, fazer isso aí ia custar grana, né? Porque no livro acaba o que você quiser, você escreve lá e aí o mundo acabou e você não custa nada. No filme já custa pra fazer. Muita adaptação sofre por isso, né? Mas... E a Clarice é o par romântico dele. No filme, né? Porque Uma também... pequena parte também. Porque filme, Hollywood tem que ter um... Clarice é uma menina. Né? Mas ali já era uma mulher, tipo uma dançarina, que entregava informações. Ela que indicou a casa da mulher pra poder eles buscarem. Ela se sente muito culpada depois. Eu gostei do filme, tá? É porque a essência do filme e do livro é isso. Querem que você seja burro. Por isso que eles queimam livros. E no filme tem eles digitalizando, encontra o tal velhinho do livro. O Faber. Não lembro se aparece, mas tem um velhinho. Aí eles estão meio que digitalizando, mandando pra nuvem, eles destroem tudo. Eu achei muito interessante a adaptação. Você falou do Faber, né? Eu estava lendo sobre ele, um pós-escrito que ele fez, que ele falou como é que o inconsciente é poderoso.
Ele muito tempo depois de ter escrito, é que ele se deu conta de que Faber é uma fábrica de lápis e Montague é uma fábrica de papel. Olha que louco. E ele botou sem querer. Você vê que tem tudo a ver com escrita, com a palavra, com livros, né? E ele botou esses dois nomes relacionados ao assunto inconscientemente. Muito louco, né? Esse negócio do sabujo mecânico, né, é um dos poucos indícios nesse livro de ficção científica. O Ray Bradbury é um autor de ficção científica, mas escreve bonito, outro gênero. Ray Bradbury, né? Ele veio na segunda leva da ficção científica no mundo, né, nos anos 50, 60, que é onde o troço efervesceu mesmo. A primeira leva é lá na Revolução Industrial, 1750, 1850 e pouco. Tô prestando atenção, você tá falando data, tô prestando atenção. Então, beleza. E aí, nós temos a mãe da ficção científica, que é a Mary Shelley. E quem é o pai? Desculpa, você falou Não agora? tem pai. Ah, tá, desculpa. A ficção científica foi criada por uma mulher. Né? Sempre interessante falar. Sobe a foto dela aí. Porque sobe a Mary Shelley aí agora. Bonita, hein? É bonita. É meio gótica, mas é bonita. Ela escreveu o Frankenstein com 19 anos. Né? Ela é autora do Frankenstein, o Prometeu E Moderno. por que ela é a mãe da... Porque foi o primeiro livro de ficção científica que surgiu. O primeiro livro que... É o Frankenstein. Porque o que é ficção científica? É você pegar conceitos científicos e transformar em uma história, né? Extrapolar numa história, né? E ela foi a primeira que fez isso, com aquela questão do cientista criar um ser humano com pedaços e tal, e ele depois ser rejeitado pela sociedade. Então ela com 19 anos escreveu isso. Era ela, o Lord Byron e o marido dela, que não interessa, ele não foi pai de nada. E eles Era marido. foram para uma mansão na Suíça. Você vê como é que era a juventude da época. Não tinha nada para fazer lá, eles estavam passando uma temporada. O que nós vamos fazer hoje à noite? Está chovendo e tal. Lá, cada um vai criar uma história para entreter o outro. E eles foram, e ela criou o Frankenstein. Depois ela mexeu e tal, adaptou e ficou famosa por isso. E nessa época tinha o Júlio Verne, né, que era um grande autor de ficção científica também. E depois veio essa leva aí, com o Ray Bradbury, mais um monte de gente legal nos anos 50 e 60. Então ele é um ícone dessa época, né? Por que eu estava falando? Por causa do cachorro. Ficção, isso, porque tem vários elementos de ficção científica no livro. Onde estão esses elementos? Nos aparelhos que ele inventou, que na época ele nem sonhava existir. O foninho pequenininho que bota no ouvido. Sim, aqui o Faber, a concha, né? E os telões da parede. Imagina, nos anos 50, o que tinha, né? E ele já imaginava isso tudo. Pois é. Uma coisa que me pegou, que eu já até falei, né, sobre essa coisa de, numa noite, ele perguntar aonde a gente se conheceu mesmo, que nenhum dos dois se lembrava, e ao mesmo tempo, uma coisa assim, muito, muito fria em relação ao relacionamento, e uma coisa assim, super quente dela manter a Mildred, de manter os telões, os 3 telões, que ele nem terminou de pagar, e chamar de família, né? Então, assim, eu demorei a entender isso, cara, tava confusão na cabeça. Sabe? Então, tá lá, e ela tem as amigas texto, dela, roteiro. sabe? Eles criam, você vê o que ele inventou, né, na época, uma espécie de peça Mas se interativa. pedisse pra ela contar, ela contaria tudo sobre aquilo ali. Você vê o interesse. Ela tava que interesse ela tinha no relacionamento deles? E tudo isso, né, você vê, a gente estava conversando sobre isso outro dia, como esses tipos de livros deixam a gente apavorados quando a gente presta atenção na realidade. Como as pessoas fazem questão de manter a ratoeira onde elas estão. Não precisa ninguém obrigar. Claro que quando você tem um regime totalitário fica tudo mais difícil. Mas, no geral, as pessoas vivem aquela esteirinha de esquilo e elas defendem com unhas e dentes o direito de permanecer ali. Alienadas, né? A sociedade empurra as pessoas para isso. E consumindo calmantes. E as pessoas criticam quem está tentando sair desse esquema. Você vê, a Mildred é a mais feliz do livro. Tá lá feliz da vida. Mas quase morre. No caso dela, quase morre com tanto remédio. Ela contando, uma hora ela falando assim, quando tô estressada eu saio a 1000 por hora. Porque a velocidade para eles é uma forma de dopamina. E de desestressar. Tudo é feito para a pessoa não perceber a vida horrorosa que ela leva. Então tudo é muito barulhento, muito frenético, entretenimento. Tipo de diversão, gente. A gente tá ali no celular vendo os caras dançando, vestido de palhaço, pulando, cachorrinho. Sabe, tudo é feito para você não parar nunca. Você não pode parar para perceber a vida horrível que você leva. Você não pode sentir esse desconforto de questionar a sua realidade. E vive dopado, né? Dopado de vida dos outros. E é muito interessante porque o escritor, né, o Bradbury, ele é duro, né? E ele é, tipo, agudo nessa crítica social, nesse tipo de... Ele era assim, né? Você vê, Desculpa, era. Ele morreu em 2012, né? Nossa! 91 anos, morreu. 91, 92, morreu em 2002. E nunca usou um computador, achava a internet uma perda de tempo, escreveu na máquina de escrever até morrer, adorava brinquedo.
Gostava de ganhar brinquedo da família no Natal, até velhinho, né? E uma coisa legal dele, eu sei que não tem nada a ver com a história, mas reflete no tema. Eu posso falar da minha cena marcante, que é o final. Né? O final, pra mim... Que eu achei chato. Então, Eu achei maravilhoso. é a minha filosofia de Foi ali vida que aquilo ali. Né? descortinou um pouco. O lance dos homens livros, né? De você... O seu Nossa, propósito, né? O essa propósito cena dele... Saber um livro. Impactante. Você procurar saber e passar pra frente o que você sabe. E ele né? descobriu E que ele ele treinando, sabe. né? E ele descobriu que ele sabe. Ah, mas eu exatamente. achei... Ele lembrou até quando conheceu a Mildred. Isso eu não lembro. Mildred. Eu não Por quê? lembro, Porque não. ele saiu daquela gaiola, né, e começou a usar o cérebro, começou saiu da a estimular. alienação. Mas tem uma passagem muito bonitinha da infância do Bradbury, que ele foi ver um espetáculo de circo, ainda criança. E aí um personagem do circo pegou uma espadinha mágica e bateu na cabeça dele e falou assim, viva para sempre. E aí ele ficou, tá, mas como é que eu vivo para sempre? Ele começou a escrever no dia seguinte. Nossa. Falou, esse é o jeito de viver para sempre. E aí ele escreveu todo dia. E falando para sempre como que os temas dele continuam atuais. Atuais, né? exatamente. É incrível. Exatamente. Não, mas eu acho que 60 essa é uma anos das depois, épocas mais atuais em que o livro é mais, assim, parece que foi bate. escrito agora É. para a sociedade Uhum. atual. Aproveitando que a gente está falando de... É que quando eu falei que ia ler esse livro, vocês falaram que já tinham lido, você falou dos 3 livros que Sim. 1974, Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451. são distopias, né? São 3 distopias. Cada uma vai para um lado, mas são sempre em conformismo do autor com a realidade em que as pessoas estavam vivendo e tentando retratar e tentando fazer acordar as pessoas, né? Então você acha que é importante a leitura dos 3 livros Eu acho que por eles conta são disso? Eles se complementares. complementam. Eu acho. E São 3 eles estão distopias sempre diferentes. descrevendo passado e presente e E tem sempre... falando que está no futuro, né? É. Mas é muito realista. E né, o que eles mal ou fazem. bem, a gente está vivendo essas 3 distopias. Hoje é uma... Eu não li os outros 2. Quando você lê, você vai ver. O 1974 e o Admirável Mundo Novo são controles de sociedade por meios diferentes, né? Essa maneira de enfiar a pessoa no conformismo e definir inimigos para as pessoas odiarem e quem está no poder que define isso e as pessoas são manipuladas dessa forma, né? Nós estamos realmente numa interseção entre essas 3 distopias aí. Só fala o que é distopia, que muitas pessoas podem não É, saber. boa. Eu não sabia e perguntei. Distopia é o contrário de utopia, né? Utopia é quando você idealiza uma sociedade onde tudo dá certo. Né? Geralmente no futuro, então onde as coisas Tudo é funcionam, perfeito. todos são felizes, tudo é perfeito. Uma distopia é o contrário disso. Uma história que se passa uma distopia é um mundo onde está tudo errado, onde as coisas, né, as pessoas sofrem, Caótico. onde é cheio de problema, é caótico. Geralmente isso é feito ficção científica, né? Entendi. Mas pode ser fantasia também. Você pode fazer uma fantasia distópica. Gente, vamos falar de Clarice? Vamos falar de Porque Clarice. a Clarice, Eu amava no toda a livro, Clarice. é uma garota, né? E essa garota, ela gosta de aproveitar a vida lá fora, né? E de conversar com as pessoas, mas E conversar ela de vê verdade, né? Perguntas profundas, ou até mesmo perguntas que a gente acha que é raso, mas ela pergunta assim, você já sentiu o cheiro de tal E ele não coisa? lembrava. E ele fala assim, mas eu nunca percebi isso, como assim, o cheiro de tal coisa? Então, perguntas simples, mas que ao mesmo tempo são perguntas profundas. E ela fala, as pessoas me chamam de maluca. E aí, eu me perguntei, né? Esse tipo de pessoa, por quê? Então, Clarice seria, Porque ela tá na contramão do que tá Maluquinha? acontecendo, né? por quê? Toda Ela essa... é diferente. Sim, a maluquice dela vem do fato dela ter mantido a capacidade de perceber o mundo. E as pessoas não Até percebem hoje, mais o mundo. as pessoas que percebem o mundo são loucas. Como hoje são em dia. esquisitas no mínimo. Esquisitas. Por isso que eu chamo vocês dois de esquisitos. Mas pera, vocês acham, na minha cabeça, ela não sofreu um acidente. Eu não sei se tem detalhe no livro que eu perdi. Não. Mas na minha cabeça, ela não foi acidente. Na minha cabeça, ela foi assassinada ou algo assim. Sim, sim. Porque ela, querendo ou não, Ela era perigosa. ela era perigosa. É. Porque você vê que quando ele falou dela O pra alguém... chefe do Montag sempre dizendo assim, a gente tá de olho no McLean, não sei É o a nome. A família. família, né? Pois é. Não sei o Não, nome. com certeza. E o Bradbury fez questão de deixar isso mesmo subir. Tem muita coisa no livro, ela até perguntou sobre a guerra. E essa tal da guerra? É de propósito que as pessoas não sabem o direito que está acontecendo. É para você ter essa impressão também. É um mundo onde as coisas não são explicadas. As coisas importantes não são explicadas. A pessoa está lá no dia a dia. E com ela, assim, ele usou desse recurso também. Tipo assim, você não vai ter certeza do que aconteceu com ela. Você tá vendo que tá sabendo Mas que isso não tá mais mas um o acontecendo. mal-estar chefe fala. absurdo. Não, Sim, foi um mas acidente. ele não é confiável. Mas ele não é confiável. É. Você sabe o que o Montag sabe.
Se ele não sabe além, você também não sabe. O leitor, nesse caso, sabe o que ele sabe. E eu esperei né? até o último minuto. Mas ele fez ela propósito. aparecer. E eles... Nossa, mas foi uma decepção. esperei. A minha decepção no final é isso. Uhum. Eu esperava que ela fosse aparecer, que pra mim ela era crucial. Mas eu te falei, né? Ele ficou tentado, o autor, a fazer uma nova edição, botando ela ali com os Homens de Livro. Porque ele falou, é perfeitamente plausível que ela tivesse ali. Inclusive, fizeram uma peça. Inclusive, ensinaram Fahrenheit no Brasil, em 2018. Eu nem sabia. Teve uma peça, uma versão do Gente, Fahrenheit. eu nunca tinha teatro. ouvido falar desse livro. Aí depois Eu dizem já que, por ele. aí dizem que alguns youtubers são cabeça de vento, só ensina merda. Eu descobri esse Pra você livro Através por do causa Felipe. do Felipe Neto. Pois é. E ele está fazendo o que foi mandado no filme, no livro. Né? Você compartilhe, você produza, você faça as pessoas pensarem. Você está aqui para isso. E não para adormecer as pessoas, para anestesiar as pessoas. Não estou negando que ele não fala um monte de merda. Que todo mundo fala. Mas tem pessoas que falam um monte de merda e não indicam Não nada de contribui bom. nada para ninguém. Ele pode estar falando um monte de merda, apesar que eu vejo vídeos deles às vezes. Acho divertido, aprendo um monte de coisa que a edição sempre sobe as informações. E com esse clube do livro, tá ganhando dinheiro. Meu bem, tem gente ganhando dinheiro que não tá ajudando ninguém. Tá atrapalhando. Ele tá tentando mudar o mindset. Olha. Ele tá tentando mudar a mentalidade da pessoa pra leitura. Tem conselho melhor que esse? Pois é. Eu não consigo ver. Aí as mães e os pais, é um absurdo, eu odeio o Felipe Neto que só ensina merda, gente. Pode ser que no passado ele tenha ensinado merda. Agora, o conteúdo dele é Ele engraçado. amadureceu. Até porque ele tá. Isso. É uma evolução. É um foi cara em aprendendo. evolução. Ele procurou aprender, ele nunca nunca teve medo Ele era de de direita. pedir desculpas ou de falar que errou, né? Mas ele foi muito estereotipado por um certo tipo de gente da nossa sociedade, né? E que pegaram ele como um espantalho. Eles gostam de fazer E isso. tem né? várias fake news. Né? Você faz um espantalho da pessoa, ridicularizam a pessoa, reduzem a pessoa a um palhaço, né, e tal, pra tirar a credibilidade dessa Ele é um pessoa. ser humano cheio de erros como qualquer outra qualquer pessoa. outro. A diferença é que ele tem a parte boa. Exatamente. Tem um monte de gente aí que é um bando de lixo e que não tem nenhuma parte boa. E as pessoas endeusam. Eu não consigo entender isso. Mas vamos acabar com isso e vamos voltar pro Fahrenheit 451. A gente falou do entretenimento vazio, né, que é o paralelo com o que a gente vive hoje em dia, que é muito difícil das pessoas se libertarem disso, porque é uma coisa ininterrupta e socialmente incentivada, né? E no livro o Montag ele foi tentando remar contra a maré em relação a isso. A gente falou da Clarice que ela estava totalmente fora desse esquema, ela vivia uma realidade à parte, né? E ela foi o personagem que serviu para ele despertar, né? E tem o Faber, que foi o que teorizou tudo, que colocou até pra gente mesmo essa parte. Por isso eu falei com você, na hora que chegar o Faber, vai ser uma parte mais chatinha, mas é uma parte eu não boa. achei nada disso. E ele se sentiu vivo, né? Sim. Que ele se sentia um omisso, um covarde. Ele até Ele falou assim, né? contextualizou Eu tudo pra tava gente, esperando, né? É. Quem chegasse aqui ou para me oprimir, não sei. sim. É que ou eles tinham se pra encontrado no falar na passado. mesma linguagem. É. Eles tinham se conhecido no passado e ele falou que sempre esperou que ele fosse aparecer. Ou para queimar os livros dele, pra ficar a favor. ou para ficar a favor. É. Só que uma coisa que a gente não falou aqui, para quem nunca leu o livro nem nunca ouviu falar, qual o contexto do livro? Qual o contexto? Vamos lá. Uma sociedade distópica, pautada por regras e coisas muito instrumentais, né? Todo mundo ali faz as coisas utilitárias, não se tem sonho, imaginação, criatividade. Uma sociedade que evoluiu tecnologicamente a tal ponto que as casas não pegam mais fogo, os bombeiros perderam a função, e aí eles passaram a ter a função de queimar livros. E até os cães farejadores são mecânicos. E aí o que acontece? Essa queima de livros no início era uma coisa chocante. Com o tempo isso passou a ser corriqueiro e eles queimam os livros à noite para poder promover um espetáculo, né? Nossa, que cena impactante aquela dos caras que são... desculpa cortar, mas não tem como não falar. Que ele encontra esses senhores com a mão se aquecendo no fogo e que eles falam que estão, né, os livros na cabeça. O fogo que tinha capacidade de destruir também poderia aquecer É as uma pessoas. coisa muito legal. Eu gosto dessa cena que ele descobre esses caras. Enquanto eles estão conversando, ele vai descobrindo que ele também é capaz de memorizar as coisas. E os caras contam que eles vão passar, que eles podem até morrer, mas eles vão passar para frente tudo que eles sabem, que vai ser contado de forma diferente, mas vai ser contado. E ele olha para eles assim do tipo, poxa, mas são velhos e tal. E aí um deles percebe e fala, não julgue o livro pela capa. Eu acho isso também muito interessante. Ali ele estava descortinando tanto a mente que ele lembrou que se conheceu a Mildred em Chicago. E aí sobre as mãos, que os caras falam que a importância de tocar
né? De tocar. Quando você toca algo, você modifica. Uhum. E ele não se lembra de uma vez das mãos de Mildred tocar nada. Então, assim, as mãos dela não tocaram nada, não modificaram nada. E se ela morresse, ele não sentiria. Isso eu lembro. Uhum. Sabe? Então, assim, ele estava tão modificado, tão já diferente no final, e era pra ser assim, né? Falando, Por favor. então, em Mildred, que nome, por sinal, Uhum. né? Eu não Ai, consigo. eu vou olhar pra câmera. É mesmo. Olha pra câmera. Mas falando em Mildred, ela não pensou duas vezes, né? Não, que nem sabia. Ela tá. Mas aquela ela pessoa tem ligou, coração, mas não tem nada mais. Ela nada, né? entregou Uma ele. mulher vazia, né? Mas não, na Ela cabeça foi a dela. primeira a entregar. Gente, e ele relatando, entrando no quarto o dia que ela tentou Se tomar remédio. tomar remédio sem querer, por querer. Cara, me deu um calafrio dele falando da frieza, da escuridão. Nossa, assim, a minha cena impactante é a da mulher. Não tem jeito, que foi o que mais me pegou. E como eu vi o filme também, foi visual. Só que essa cena dele relatando como que era entrar no quarto e sentir tipo um local meio... quase um cemitério, gelado, frio. Nossa, eu achei horroroso isso, horroroso. E ele vendo como as pessoas que estavam cuidando dela não eram nem médicos, não eram nem pessoas sensíveis, cuidadosas, não, era como se fosse estivesse consertando uma coisa. Essa pia aqui, Como se estivesse consertando uma coisa para continuar funcionando ali. E para ela, o jeito as mudanças do Montag era uma afronta. Né? Ela viu ele como uma pessoa assim, um louco, que estava perdendo a razão. Por isso que ela não hesitou em fugir. Porque era uma pessoa tão inserida naquele sistema, tão feliz ali naquele mundinho dela, que quando ela viu ele mudando, ela pensou, o cara tá perdendo o juízo, tá perdendo a razão, né? Esse negócio que ele falou no final dela, né, tem tudo a ver com a filosofia do próprio Ray Bradbury, né, que é a coisa de alcançar a imortalidade através da produção. Que ele fala a diferença do jardineiro pro cara que apara a grama, né? O trabalho do jardineiro vai perdurar. No finalzinho tem essa reflexão. Eu conversei com o Carlos sobre isso assim que eu terminei o livro, sobre tocar, né? A mão que toca e modifica. Que achei isso maravilhoso, mas... Que o trabalho do jardineiro vai durar gerações, ele perdura. Quem apara a grama, aparou a grama, acabou. Então há uma diferença nisso, né? O aparador de grama não é o cara que apara, não. Eu acho que é o aparador aparelho. Mas o ato de aparar a grama é diferente do ato de plantar. Isso que ele quis dizer, entendeu? Você plantar coisas, você está produzindo e deixando para a posteridade. Aparar a grama é uma atividade cotidiana. E esse lance de alcançar a eternidade, a imortalidade, né, através da produção, através da escrita, um dos grandes orgulhos do Bradbury é que o livro dele, Crônicas Marcianas, foi para Marte. O livro foi de verdade para Marte? O livro Crônicas Marcianas, ele tem um outro livro, né? Esse é de ficção científica mesmo. Falando que ele escreveu um livro chamado Crônicas Marcianas, e os caras botaram numa sonda e mandaram para Marte em homenagem a ele. Então existe um Crônicas Marcianas em Marte. E ele fala, isso foi em 2008. Vai estar... deve estar protegido. Deve estar um livro jogado lá no chão de Marte, né? Mas deve estar protegido de alguma maneira. E um dos grandes orgulhos dele era isso. Para a posteridade. Ele falava assim, quem sabe se daqui a 200 anos tem gente morando lá e alguém está lendo meu livro. Então isso para ele era um motivo de felicidade, assim, dele saber que está perpetuando a escrita dele. Que mesmo que se a Terra explodir, tem um livro dele lá. Posso falar o meu contexto do livro? A sociedade, o sistema queria que as pessoas ficassem burras e o livro traz conhecimento. Eles queimavam o livro por causa disso. Sim. E é o que, se deixar, fazem hoje em dia. Sem pestanejar. Mas não precisa nem queimar, as pessoas não leem mais. Não leem. Pode existir. Mas ainda existe quem quer ler, tem. Mas eu acho que as pessoas... ler. Quem quer ler? Tem isso, é verdade. Porque no livro até aborda isso, né? Que eu estava falando. No início era uma proibição levada muito a ferro e fogo. Com o tempo as pessoas passaram a ter medo de livro, se desinteressar por livro, ter nojo de livro, achar o livro uma coisa desnecessária. Então com o tempo a queima do livro passou a ser um espetáculo. Porque as pessoas já não estavam... as pessoas não estavam mais nem aí para livro. Você vê quando caíram os livros, a Mildred deu um passo para trás e falou, o que é isso aqui? Então, não quero saber disso. Então, a sociedade funcionou de uma tal maneira que fez as pessoas ficarem avessas, indiferentes ao livro. Como hoje em dia. Você tem um celular que você pode acessar todo o conhecimento do mundo e as pessoas vão ver o quê? Tá tudo lá. Ninguém está proibindo ninguém de acessar nada. Mas as pessoas vão para o lado, né, mais conformado da coisa, né? O livro, para mim, foi toque algo, modifique alguma coisa. Perfeito. Não vá embora sem não deixar uma marca. Eu ainda não toquei. Mas você falou ainda, eu também não, sacou, né? Eu também não. Você já. O que, gente? Se morrer, você tem vídeo na internet. Você já tocou, você já produziu. Você também. Falando merda, mas deu tudo certo. Você foi você.
tudo que você falou, que tá gravado, vai ficar aí. Quando tiver YouTube, tá. Mas ela também, Ela só não também. tá Pra mim, aparecendo. foi uma forma de descortinar um pouquinho mais. Uhum. E eu vou continuar lendo esse tipo de livro. E é isso. É o... Mas eu acho que eu vou, Surtir efeito inclusive, pra mim. reler daqui a um tempo. E eu quero reler o final. Pra poder ter... Só o final? É porque é aquela Uhum. cena que ele realmente ele foge É. e encontra os caras. Pra mim, ali é a cena. Porque fala muita coisa, muita coisa. Aliás, o final, do desde a época Faber que ele para foge. frente. É, do Fábio pra Do frente. Faber Que é onde para entra a frente. filosofia do livro mesmo. Exatamente. Onde entra o E conceito. eu não precisei de ninguém. Eu compreendi sozinha. Isso Muito aí. lindo isso. Que é essa questão mesmo, o poder transformador que tem as histórias, Ai, a ai. ficção. Não é só a palavra, é a palavra usada por pensar. Mas Mas, o livro é interessante É, mesmo. sim. E que bom que fez sentido, né? Porque tem coisa que a gente lê e a gente fala... Nossa, o Bradbury é brabo, né? Eu nunca vê li que- mais nada dele, na verdade, né? Hum. Eu não lembro dele. Ó, Aí eu fui me interessar pelas crônicas marcianas, que eu já Que é tava dele. aqui. Se deixasse, eu ia começar a contar aqui já o que eu já sei Arthur sobre. C. Clarke, Philip K. Dick, Isaac Asimov, Robert Howard. Isso é o quê? São autores tá. desse boom aí dos anos 30 até Eu os já li o 60. Arthur. Muito Eu bom. tô falando aqui em fantasia e ficção Uhum. científica, mas são livros que você vai começar de um jeito e vai terminar de outro. Isaac Asimov com a questão da robótica, Philip K. Dick com a nossa sociedade, com as grandes corporações. Eu não vou falar, vai ficar chato. Mas enfim, Fala só sobre o Arthur. o que? Arthur C. Clarke, né? Com projeções da nossa civilização, da continuidade da nossa Nossa. civilização para daqui a milênios. O conhecimento científico dele era muito grande e ele não fazia concessão. Aquilo entrava na fantasia como se fosse mesmo real, como se pudesse acontecer. Essa galera dos anos 30, 40 até os 60, eles mudaram muita coisa. E o Bradbury tá no meio ali, tá, né? Continuaram produzindo mais pra frente, né? Mas eles... Isso aí, esse período não é à toa. Foi o período da Guerra Fria e da corrida espacial, né? no mundo. Então, essas transformações estavam muito evidentes. Ao mesmo tempo, o mundo estava avançando nessa questão da mídia, da sociedade do espetáculo. O Bradbury nem falou disso, né? Da indústria cultural. Estava tudo nascendo naquela época, né? Cultura de massa, jogar entretenimento nas pessoas. Antes era muito teatro. Nossa, quanta pitadinha de cultura. Falando nisso, tá na hora. Tá na hora. Informação Tá na hora da aleatória. informação aleatória. Epa, hoje nem vou precisar botar o tapa na... Vocês já ouviram falar da sopa de cérebro? Ai, que nojo. A gente tá Nojo. vendo aquele filme lá do Cérebro Hannibal. do quê? Hannibal. Cérebros humanos. Meu Deus, para Sopa com de isso. cérebro. O que é essa sopa de cérebro, né? Antigamente as pessoas não conseguiam contar quantos neurônios tinha o cérebro. Isso era um problema para tratar problemas do cérebro. E aí teve já que a gente está falando de mulheres, a mulher mãe da ficção científica, uma cientista brasileira chamada Suzana Herculano desenvolveu um Meu Deus, tinha que ser método brasileira. Põe a fotinha dela aí também. Suzana Herculano aí, e ela desenvolveu um método que decompunha o cérebro numa sopa, Literalmente, pegar o Literalmente, cérebro sopa do de cérebro. defunto lá. É. Ai, e aí preservava só os alguém neurônios. tomava sopa? Não, Era era só para estudo. para contar quantos neurônios tinha aquele cérebro. Por quê? Porque tem áreas do nosso cérebro que tem muito neurônio e tem área que tem pouco. Então não dá para você tirar Aí debulhava. isso. Ela inventou esse método da sopa de cérebro Olha para a cara poder da Fabrina. contar- Gente, eu tô fazendo a mesma cara, hein? contar quantos neurônios tinham. E isso avançou muito o estudo da ciência neurológica, Uma né? brasileira. Brasileira. Tem que ter Ela é coragem, aclamada né? no mundo todo, a Suzana Viva. Herculano. Viva. Foi Viva, agora, vamos marcar ela. Foi no Pra ver quem início. tá falando aí, gente. Foi no início dos anos 2000 que ela fez isso, né? E ela é conceituada no mundo todo porque ela inventou a sopa de cérebro. Então, E eles fazem isso ainda ou não? é uma prática para você contar neurônios para Se fazer. eu falar, pode usar meu corpo pra estudo, eles podem Pode, pegar você meu pode cérebro e fazer uma debulhar. Ah, sopinha, eu sei. Então, a gente fala livro como um objeto muito simplista, né? Ah, o poder do livro. É uma obra. Isso. No livro, na história, tem livros. As pessoas usam livro. Manual de instrução, né? Livro de regra, coisas muito funcionais. O que o Bradbury fala da questão do livro é o quanto representa um portal aquilo para a abertura da cabeça das É pessoas. pra magia. Magia para criatividade, para imaginação, para questionamento. pra Questionamento. Eu acho É. que o que eles não querem Então, é o principal, parece que é o questionamento. Que eles falam assim, aqui defende isso, mas esse não gosta, queima. Aqui defende isso, esse não gosta, queima. vamos acabar queima, com a Vale uma confusão. poesia. Exatamente. Vai ser um marrentinho que vai ler uma poesia. Você é dono de tudo, você sabe tudo, porque você só vomita palavras
e palavras bonitas, mas vazias, sem sentido, é o contrário, né? Eles pregam isso, né? Que esses livros são vazios, que é isso. Como você vai gostar desse autor? Esse autor não serve pra nada. Tem muita gente que fala que lê muito, você vai ver o cara ler livro de marketing, ler livro de venda, sabe? Mas e uma história, uma ficção? Ah, não, isso é perda de tempo, pra que eu vou? Isso não vai me ajudar. Não. Né? Deixa o cara. Mas não há, cada vez há menos espaço para esse tipo de coisa. Ou a pessoa tá no gatinho jogando bola, ou a pessoa tá lendo livro de venda sabe, para ganhar dinheiro, para ficar milionário, para investir em Bitcoin, sei lá. As pessoas estão entre esses dois extremos. O extremo que está sumindo é esse, o da fantasia, da imaginação. Que é o que deixa a gente feliz. A filosofia. Por quê? Porque isso é desconfortável, porque isso está ficando... Isso nos arranca. Às vezes você está numa vida de merda, você lê um livro que vai descortinar que é o caso. A alienação que você tá e vai te acortar. Literalmente te arrancar da Matrix, do mundo real. Eu vejo isso assim, eu tenho uma visão um pouco limitada, porque eu vou em poucos lugares para trabalhar. Mas eu sento para escrever, eu fico na expectativa de sentar alguém fazendo o que eu estou fazendo. Porque eu vou lá para escrever, para criar alguma coisa. As pessoas só sentam para fazer reunião de negócio, para ver porcentagem. Eu só ouço falar em porcentagem, planilha, venda, cota, não sei o que. É só isso. As pessoas se ocupam disso o tempo inteiro. Então elas estão vivendo a sociedade utilitária mesmo, para que isso serve. Não, às vezes não é inteiramente culpa das pessoas, porque as pessoas têm que ganhar dinheiro. O governo está sempre levando os alunos para coisas técnicas. Os pais, tem que fazer cursinho, curso e mais curso. Cursos técnicos para poder te o resto não serve para nada. A ser uma máquina só operacional. E a gente entende que não é inteiramente culpa das pessoas, primeiro, por falta de formação. A pessoa precisa ver a importância nisso de criança, porque depois é muito difícil você mudar a cabeça da pessoa. E dois, a pessoa precisa estar o tempo inteiro pensando em ganhar dinheiro, porque está todo mundo desesperado. Porque está todo mundo com a corda no pescoço. Então a pessoa acorda e dorme pensando em ganhar dinheiro, em sobreviver, em vender, né, em comprar e tal. Então, está ficando pouco espaço, está sobrando pouco espaço para esse tipo de questionamento. É disso que o livro fala, né? Não é de queimar livros, é a morte da filosofia, a morte do questionamento, é a morte do seu pensamento autônomo, individual. E o pior é que eles justificam assim, não ler para ficar feliz. Quando, na verdade, se você começar a se indagar muito, se questionar muito, você está infeliz, você está ansioso, você mas isso pode te levar para uma felicidade mais genuína. Sim, né? Mas a inquietude para eles é um negócio muito sério, não pode. Para eles, quando a gente fala eles lá, a gente está falando da gente, né? Da nossa sociedade. A gente vê as pessoas incomodadas mesmo quando vem outras pessoas procurando outro caminho, né? Porque é isso que as pessoas estão sendo ensinadas a fazer. Né? Você ouve o tempo inteiro isso. Para que eu vou usar isso? Para que eu vou perder meu tempo fazendo isso? É uma pessoa que eu adoro assistir os cortezinhos. Ele já faz assim, né? Cortes, é o Rafael Grata. Que ele me tira da alienação. Porque a gente vive, né? Sem que a gente vive. Menos assim. Eu sei quem é. Agora então, que você falou, eu sei quem é. Ele sempre termina assim, com essa frase, né? Com essas duas frases. Então, ele sempre me tira. De vez em quando ele tá falando uma coisinha que fica lá pinicando lá no fundo, sobre ou uma forma de enxergar as coisas, ou ele pega muito assim a parte de psicologia, se fundamenta muito em psicólogos, filósofos. Então é muito interessante. Eu gosto muito do Rafael Grata. A fotinha dele, ele é lindo. Ele é gato, a voz dele é maravilhosa. Ele é interessante, inteligente, ele sabe também fazer os vídeos e em poucos segundos te pinicar, ele te cutuca. E é tudo embasado em quê? Não é conteúdo dele próprio, lógico que ele é doutor, você acabou de se formar, mas ele estuda, ele vai lá atrás, ele pega os livros de questionamento, os livros de psicólogos, de PhD, de doutores, e vai fundo nisso. E passa mastigado para aqueles que não foram lá pegar. Mas no livro fala justamente disso. Tem uma passagem que ele fala, é uma sociedade onde um livro está virando uma coluna, a coluna vira um resumo, o resumo vira uma frase, a frase vira um verso. Não tem outro jeito. É uma sociedade que vai condensando o conhecimento. É um ponto em comum com 1974, quando você for ler. Existe a nova língua, duplo e pensar, que é o quê? Você juntar, aglutinar conhecimentos e aquilo vai perdendo a lógica. Os dicionários estão cada vez mais fininhos, porque as pessoas estão perdendo palavras. Porque está tudo condensado, porque quanto mais instrumental você tem para pensar, mais você vai pensar, e ninguém quer isso, né? E a nossa sociedade é assim, ninguém mais lê o livro do Nietzsche, né? A pessoa vai ver um post, um reel de alguém falando um negócio do Nietzsche.
E assim Até vai, porque né? para ler um livro do Nietzsche, você tem que partir de algum Você tem que ponto. ter uma base. Você tem que ter uma base. Não Você é não pode começar Sabrina pelo que Nietzsche. nunca, né, vou ler Nietzsche. Não tem. A mesma coisa eu pensei com o Rafael Grata. Eugene Gendlin. Eu fui lá ler quem é o cara, blá blá blá. Falei, gente, não vou ler esse. Mas... Fui lá abrir os livros dele pra ver qual que eu ia comprar. Falei, cara, mas será que... Às vezes você tem que fazer um cursinho. Justamente, será que eu ler? tenho fundamento pra ler isso? Mas é isso, às vezes você tem que pegar um livro mais Um leve, PhD. tipo, saber qual é a linha filosófica do cara e começar do início. Foi o que eu pensei, eu Entendeu? vou procurar saber a linha primeiro. Porque todos esses caras são influenciados por outros lá de trás, a coisa vai ramificando, né? Então um autor aqui, ele vai ramificar existencialismo, vai não sei o que, sei lá, e aí você, quem que começou? Foi esse. Aí daqui você começa a entender o conceito. Porque o cara que vai falar lá na frente, ele vai falar em cima do que já veio. Se você não tem interesse em ponto. filosofia, babá, você não vai pegar e começar no pequenininho pro grande, só de você mudar o que você tá assistindo, em vez de assistir um corte de dancinha somente, assistir um corte do Rafael Grata, da Nova Acrópole, já é alguma coisa, já é um começo. Se todo mundo estivesse fazendo isso, Não que não possa assistir, gente, bobeira, mas de jeito nenhum. Equilibrar, entremear as informações. O risco que isso corre, né? Eu concordo. Concordo, mas discordo. Não é. Eu acho utilíssimo, eu consumo esse tipo de conteúdo também. Eu acho muito melhor bom. do que nunca consumir nada. Melhor do que consumir. Que bom que numa sociedade que todo mundo, que esse fosse o conteúdo consumido pela maioria, seria maravilhoso. Mas a cada um que faz a coisa de maneira legítima, que estuda e fala com embasamento, tem uns 5 falando batatada que não leram nada, que só leram uma orelha do livro e deturpam aquilo para entrar em um discurso que é o oposto do que o cara quis fazer. Às vezes é um autor que está pregando uma vida autêntica, ou uma vida de liberdade, uma vida não sei o quê, e o cara usa aquele discurso para justificar o sistema, para justificar o capitalismo. Entendeu? Usa um cara que era anticapitalista para justificar, por exemplo, né? Por quê? Porque ele leu 2 frases, vou falar isso de uma certa maneira, e o cara que nunca leu, então esse autor era capitalista. Entendeu? Então tem muita gente que é mal intencionada, ou é Dunning-Kruger mesmo, é ignorante, que vai usar um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho de verdade de um filósofo, de alguém, para tentar justificar uma crença limitante, para tentar justificar essa realidade. Ou seja, até para você saber e escolher quem você assiste, você tem que ter embasamento. Isso era aí que eu queria chegar. Eu já peguei cortes assim de supostos caras falando filosofia que eu ouvi e pensei, isso não tem nada a ver com filósofo. Isso aqui é um negócio que o cara inventou. Você já leu? Porque eu já li. Deu aula na faculdade? Justo, entendeu? Então, ou seja, diversifique e pesquise. Pesquise, isso é importante. O Google tá aí para isso. Exatamente. Não é para ouvir assim, a batata é vermelha e você acreditar que a batata é vermelha. Exato. A pessoa fala uma coisa, você fala, eu não sabia. Você vai pegar o celular para pesquisar, tá desconfiando, é o normal, é assim que tem que ser. Tem que pesquisar. É assim que tem que ser. Eu só vou saber, se eu vou acreditar no que foi falado depois que eu pesquisar. Isso aí. Né? Então, mesmo que seja por uma matéria, você confirmar aquilo numa coluna, um textinho que seja, né? Mas não tomar como verdade todo TikToker, todo Instagramer que falar de filosofia, porque tem muita gente que deturpa o discurso filosófico, né? Você estava falando no restaurante que você começou a traçar um paralelo entre eles colocavam fogos, né, nos livros, para poder, você usou a palavra, eu esqueci a palavra que você usou. Para realçar o espetáculo. Realçar o espetáculo, que o fogo à noite, né? É realmente muito bonito. Aí você ia traçar um paralelo entre essa fogueira, né, e a fogueira que ele encontrou. Mas não era sobre a fogueira. Não, era sobre quando ele estava com os mais velhos, ali na fogueira, aquecendo a mão, ainda estavam atrás dele. E ele já tinha conseguido achar os trilhos e fugido. Quando ele achou os trilhos, ele pensou, tô livre, consegui. Lá estava aparecendo ainda que estavam a cata dele. Aí os mais velhos falaram assim, é tudo uma questão de aparecer. Você vai ver daqui a pouco que você vai ser preso. O quê? Você vai ser preso. Vão pegar alguém para Cristo lá e você vai... Eu falei, não acredito, não sei como. E ficou assim, meio coisa. Mas não demorou muito tempo. Acharam uma pessoa, não focaram nela. Só para exibicionismo, do tipo, é espetáculo mesmo. Prendemos. Helicóptero pra tudo quanto é lado. E aquela coisa dos abusos todos atrás farejando. E aí pegaram um cara... E prenderam o Montag. E aí ele ficou apavorado. Tipo assim, a realidade mesmo ali, né? Aqueles senhores, a realidade batendo na porta. E ele percebendo, tipo assim, realmente é algo, né? Do tipo de me prenderam. O mundo era todo fantasma, um mundo de mentira, de papelão. Realmente, do tipo assim, não pode. Como assim ele fugiu?
Pois é. As pessoas precisam ver que a justiça foi feita, pegaram o Montague. Quanto entendeu? problema da nossa sociedade se resolve com bode expiatório, que eles catam e falam, não, o culpado foi ele, todo mundo acredita, o cara é punido, fica por isso Fica mesmo, todo né? mundo feliz. Todo mundo feliz, a gente sabe que o problema é muito maior, tem outras pessoas por trás, mas para ali porque o homem comum que não tem muito conhecimento do que está acontecendo, está satisfeito em ter encontrado o culpado, né? Então, quanto menos as pessoas da sociedade se interarem dos processos e das coisas que estão acontecendo, mais fácil é enganar dessa maneira, né? Mais fácil, porque fica tudo muito simplificado na cabeça deles. Eu quero sorvete. É isso. Eu também, eu acho que a gente Fahrenheit, então gravou. depois de tanto fogo, a gente vai tomar coisa gelada, é isso? Não, é então, isso vamos, aí. beleza. Não Ai, queimem livros, não queimem, leiam leiam. livros. Leiam. Leiam, gente, leiam. Eu que não gosto de livro, assim, eu gosto mais de livro de bobeira, de romance. Mas dá quem pra disse sentir que o romance peso, é? não dá? A diferença de um livro que você lê Sim. como se fosse um filme de televisão ou um livro que te muda, que tem Sim. conteúdo que você é uma Cara, pessoa. foi assim, depois de Biblioteca da Meia-Noite, É. que ainda é meu preferido. Ai, meu Deus, Best-seller. revela de novo com isso. É o meu livro do ano, assim, Uhum. foi o Fahrenheit Maravilhoso 451. Porque você tem o entretenimento e você tem o conhecimento. Uhum. Então eu indico muito, muito, São as muito. melhores também. obras, são assim, conseguem fazer essa... Sim. Se for só o conhecimento também é chato. É chato, Né? é chato. Então o Bradbury é talentoso a esse ponto. Ele teve uma história E boa. que nome esse homem tem? Ray Nossa. Bradbury. Ai, gente, mas não mais que Michael B. Jordan. Ai, veja um filme também, gente, ele tá gatíssimo. Você lembrou vale a de pena. ler aquela câmera lá? Você lembrou dela? Mostra o Michael B. Jordan aí também. Pronto, então o Michael B. Jordan. Ele é gato, Pronto. ele é gato. É isso. Então tá bom. Mas tá longe, né, gente? Mas tá bom. Não é como se fosse me querer também, né? Vambora, acabou? Vamos Tá bom, tomar é sorvete. isso.